Seja muito bem-vindo, paz e graça seja sobre a sua vida. Eu sou o Léo Abacuque e é um prazer receber você aqui nesse canal, nessa série de novos vídeos aí, conhecendo a Bíblia. Nós vamos trazer um conteúdo específico falando sobre a Bíblia Sagrada. E obviamente que este é apenas o primeiro capítulo, então já te convido a se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu joinha, se esse conteúdo te agradou, te ajudou de alguma forma, interaja com a gente aí, faça essa participação. O intuito realmente desse canal é trazer instrução para você, tá bom? Então eu separei slides aqui, vou colocar na tela, e aí nós vamos começar a falar a respeito da Bíblia Sagrada. Então eu vou mudar essa cena aí agora. E aí nós temos aqui o início. A Bíblia Sagrada. Primeiro capítulo. Nós vamos falar nesse primeiro capítulo dessa série sobre a Bíblia Sagrada, trazendo um panorama geral. Qual é o intuito desse panorama geral? Trazer um compilado de informações a respeito da Bíblia Sagrada, algumas diferenciações, informações importantes, curiosidades, coisas que, de uma forma básica, ela vai trazer algum entendimento para você. Então esse é o nosso foco com esse vídeo, tá bom? Espero que você goste, fica com a gente até o final aí. Então vamos lá. Nesse primeiro momento nós temos aí algumas informações importantes a respeito da Bíblia Sagrada. A Bíblia, o livro mais vendido no mundo. Você já deve ter visto isso, ouvido isso, mas ainda é. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Embora tenham pessoas que tenham várias críticas sobre a Bíblia, ou diga que a Bíblia foi alterada por fulano nessa época, naquela outra época, a Bíblia sim ainda se mantém como o livro mais vendido no mundo. E aí eu quero começar com essa frase de Billy Graham. Billy Graham, um dos maiores avivalistas desse século passado. Ele disse: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Olha que frase poderosa e impactante. E nós que cremos na Bíblia e temos ela como regra de fé e prática, nós sabemos que ele está falando a verdade. A Bíblia realmente é mais atual que o jornal de amanhã. Nesse primeiro quadro aqui, eu trago informações a respeito da nossa Bíblia protestante. Nós sabemos que no Brasil nós temos uma parte de cristãos católicos, outra parte de cristãos protestantes. Então, eu quero me ater à Bíblia protestante, que é, na verdade, a Bíblia que sigo, é a religião que sigo, a religião protestante. Então, a Bíblia protestante, ela possui 66 livros. Veja que fascinante, 66 livros. Eles estão divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento. 39 desses livros são do Antigo Testamento e outros 27 formam o Novo Testamento. Essa mesma Bíblia protestante, ela contém 1.189 capítulos, mais de 31.100 versículos aproximadamente e também mais de 800.000 palavras. Realmente, hoje ainda considerado o livro mais vendido no mundo. Uma frase do nosso querido Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Tenho certeza que se você der um Google aí, você vai encontrar informações sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero foi ninguém mais, ninguém menos do que o homem das 95 teses. Depois nós podemos trazer um vídeo aqui se sentir interessar, saber mais sobre Martinho Lutero e as 95 teses da Reforma Protestante. Escreve aí nos comentários que eu teria o prazer de gravar esse vídeo e trazer para você. Martinho Lutero dizia assim sobre a Bíblia: a Bíblia não é antiga e nem moderna. A Bíblia, ela é eterna. Mais um fato interessante sobre a nossa Bíblia em português: ela foi traduzida por português por João Ferreira de Almeida em 1681.
E quando ele fez essa tradução, ele fez apenas o Novo Testamento. Quando faleceu, ele deixou traduzido o Antigo Testamento até os versos finais ali do livro de Ezequiel. E aí, o seu amigo, o missionário holandês Jacobs op den Necker, ele foi o responsável por continuar. E aí ele continuou essa tradução, que foi concluída em 1694. Outro fato curioso, dando continuidade nisso, é que nem Almeida e nem Walker eles viram essa obra completa. Eles faleceram antes disso, porque a primeira edição da Bíblia completa no Brasil, ela foi publicada em 2 volumes somente no ano de 1753. E a primeira versão consolidada somente no ano de 1819. E aí eu quero finalizar essa parte trazendo uma frase de um grande homem que deu a sua vida por um povo inglês. Essa frase aí que você está vendo de William Tyndale. William Tyndale. Quem foi William Tyndale? William Tyndale, ele foi o homem que traduziu a Bíblia para o inglês. E por conta disso ele foi estrangulado e queimado vivo. Então, quando eu faço um conteúdo desse a respeito da Bíblia, trazendo informações históricas, me toca muito o coração saber que homens morreram por causa dessa palavra. Obviamente que nós sabemos da história dos mártires da igreja, mas perceba você, olha essa frase poderosa de William Tyndale. Um jovem lavrador com a Bíblia sabe mais de Deus do que o ministro mais estudado que o ignore. William Tyndale sabia que a Bíblia Sagrada tinha o poder de libertar a Inglaterra. Tinha o poder de libertar o povo inglês. Então, por isso, ele assumiu esse compromisso. E eu tenho certeza que Deus o tem guardado em bom lugar por conta disso. Passando um pouco adiante, a Bíblia, o livro mais notável do mundo. A Bíblia é o livro mais notável do mundo. Por que mais notável? Porque a Bíblia, por ter tido vários escritores diferentes, ela conseguiu se condensar em um único volume e ela ser palavra de Deus, tanto em um Antigo Testamento quanto em um Novo Testamento. Nós vamos entender agora um pouco e falar sobre as divisões internas da Bíblia aí, né? Primeiro, a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Sabemos bem que os testamentos eles falam sobre períodos diferentes, de alianças diferentes. Então, elas foram escritas em períodos da história diferentes. O Antigo Testamento ele fala não só da aliança que Deus fez com o homem, da origem da humanidade, mas ela fala também sobre a história do povo de Israel e da promessa da vinda do Messias. As informações dos historiadores são que ela foi escrita entre 1800 a 500 a.C. Já o Novo Testamento, ele fala sobre a aliança cumprida em Cristo, fala também sobre a expansão do Evangelho, toda a sua ascensão e expansão, e claro, fala sobre uma das coisas mais importantes que hoje nós devemos nos atentar muito, que é para a volta de Jesus Cristo. É datado do ano da sua escrita entre 50 e 100 depois de Cristo. Quando que a Bíblia, então, pegando essas primeiras informações, quando que a Bíblia ela foi dividida entre capítulos e versículos, porque nós sabemos bem que ela não foi escrita dessa forma. Cada livro da Bíblia foram encontrados os pergaminhos, pedaços foram encontrados um em um lugar, outro em outro lugar, mas cada um foi escrito de uma forma, eu digo a escrita original. Então, quando nós analisamos isso, nós vemos que para nós aqui houve uma divisão, uma organização para facilitar o entendimento. Então, a divisão de capítulos da Bíblia ela ocorre mais ou menos no século VIII, lá pelo ano de 1227. Quem fez isso foi o clérigo em inglês. Clérigo, essa palavra significa alguém que exercia uma função eclesiástica. Stephen Langton.
né? A organização se deu a partir da Vulgata, que é a versão latina da Bíblia, mas depois disso Langton dividiu, capitulou, né, as versões da Bíblia em hebraico e grego. Já essa divisão de versículos aconteceu muito tempo depois, aproximadamente 1551, lá em Paris, em Genebra, e foi feita por Robert Estienne. Muito interessante saber disso, né? São informações que às vezes passam desapercebido. Você que vai aí na sua igreja dia de domingo, tem a sua Bíblia, muitas vezes essas informações elas passam desapercebidas, né? E a gente não sabe de quantas e quantas histórias aconteceram antes disso, né? E aí, dando continuidade a esse conteúdo, nós temos aí a diferenciação para nós, hoje no Brasil, a mais comum seria a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, né? A principal diferença delas está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento da Bíblia Católica, ele possui 7 livros a mais que a Bíblia Protestante. Então, num total de 46 livros. Esses livros a mais, esses 7 livros a mais, foram acrescentados ao cânon dessa Bíblia pela própria Igreja Católica. Esses livros, para os católicos, eles foram considerados sagrados, ou seja, inspirados por Deus, né? Mas para a Bíblia protestante, eles são tratados como apócrifos. Ou seja, eles não foram inspirados por Deus e, portanto, no cânon da Bíblia protestante, eles não estão presentes. Então eu trago aqui informações sobre o Antigo e o Novo Testamento, né? A divisão aqui de livros para você do Antigo e do Novo Testamento. Então nós temos aí, na primeira parte aí montado do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros são a Torá, ou a lei, que é chamado de o Pentateuco. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois disso, nós temos os 12 livros históricos, né, que falam aí sobre a história do povo de Israel. Interessante, nós vamos trazer aqui nos próximos capítulos, falando sobre o Antigo e sobre o Novo Testamento. Eu já tenho algo separado, um material que já está em andamento, e eu vou trazer aqui falando a respeito desses livros. Nós temos aí os 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos aí os livros poéticos. Esses livros poéticos, eles estão aí em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Depois disso, nós temos aí os profetas maiores, livros importantíssimos da Bíblia. Nós temos aí Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E para finalizar o Antigo Testamento, os profetas menores, não estando ali por último, são os menos importantes, mas são livros extremamente importantes, advertências importantes, faz parte da história e tem grandes citações ali, até mesmo para o Novo Testamento. Então nós temos ali 12 livros também: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Nós temos Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, até mesmo o meu nome, o nome Abacuque, que eu uso no nome desse canal, faz uma alusão ao ministério profético do profeta Abacuque, ao qual eu me identifico muito. E aí nós temos aqui do outro lado, nós temos a divisão aqui do Novo Testamento. O Novo Testamento ele é dividido em evangelhos, histórico, cartas paulinas, cartas universais e o livro profético. Os evangélicos aí são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história do Messias, né? Contam a história de Jesus. O livro histórico fala sobre a igreja primitiva, a descida do Espírito Santo. Para mim, que sou pentecostal, me considero pentecostal, eu acredito que é um dos livros mais lindos e belíssimos, que me fazem mais acreditar no poder e na divindade de Jesus Cristo, é o livro de Atos, que é o livro histórico. As cartas paulinas, escritas pelo teólogo, apóstolo Paulo, maravilhoso Paulo, são essas 12 cartas aí, são 14 livros aí: Romanos,
1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Existe aí, claro, que uma discussão para saber se Hebreus foi escrito realmente por Paulo. Eu, particularmente, acredito que foi Paulo, sim, que escreveu a carta de Hebreus. Cartas universais que foram escritas por outros autores. Então, nós temos aí Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e o livro de Judas. E, para finalizar, o livro poético, que seria o livro das Revelações ou o Apocalipse. Apocalipse de João, livro extremamente importante para quem quer conhecer a Bíblia Sagrada, para quem quer entender mais, precisa estudar o livro de Apocalipse. Você não pode perder, nós vamos falar a respeito do livro de Apocalipse aqui também, certo? Dando continuidade aí, a Bíblia é a palavra de Deus. Para você, a Bíblia é a palavra de Deus? Você que entrou nesse vídeo está aí até agora. A Bíblia é a palavra de Deus? Então, separei algumas informações importantes aqui para trazer um entendimento, um breve entendimento. Porque a Bíblia, ela é sim uma obra literária. Ela é dividida em narrativa, poesia, mas ela é um livro extremamente notável e para nós cristãos, ela é sim a palavra de Deus. A sua história, ela tem esse poder de influenciar, porque ela influenciou as civilizações no decorrer de todos os anos. Hoje, as melhores instituições e os melhores homens, eles têm testemunhado do poder das Escrituras. Quantas e quantas pessoas ao nosso redor, ao meu redor, são transformadas simplesmente porque se entregam à leitura da Bíblia Sagrada. Mesmo a Bíblia sendo um instrumento de luz e de santidade, nós sabemos do poder de iluminação que a Bíblia tem. As Escrituras, elas foram preparadas por homens. Homens escreveram. Paulo escreveu as suas cartas como cartas endereçadas a igrejas. Mas naquele contexto, naquele sentido, ali por trás, era Deus falando através de Paulo. Porque Paulo escrevia movido pelo Espírito Santo. Esses homens estavam movidos pelo Espírito Santo. Eles queriam revelar o único e verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Jesus, que foi aquele que havia os enviado. Por esses motivos, eu particularmente trago aqui, porque entendo que essa Bíblia é sim, e a palavra de Deus, e ela merece a nossa atenção e a nossa consideração. Nós devemos olhar e entender a Bíblia como uma palavra viva, revelada da vontade de Deus para os seres humanos. Deixei um versículo aqui separado, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, os homens não interpretaram por si só, porque a profecia, continuando, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, seja narrativa, poesia ou profecia, foi Deus quem inspirou a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, tanto que Jesus Cristo, ele testifica isso. Ele diz isso em João 8,47, que a Escritura não pode ser invalidada justamente por ser a palavra do Senhor. Você crê na Bíblia Sagrada? Eu creio na Bíblia Sagrada. Eu creio. Eu amo essa palavra. Vamos mais adiante aí. Separei para a gente finalizar aí 8 sugestões práticas. 8 sugestões práticas. Para quê? Para que você possa ler de forma apropriada a Bíblia Sagrada. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia. Pega na Bíblia e dá sono. Não tem um horário, não consegue priorizar. Então eu separei 8 dicas aqui que são extremamente importantes para que a gente possa praticar essa leitura de forma apropriada. A primeira delas é: leia a Bíblia em oração. Ler a Bíblia em oração, gente, é um exercício espiritual. Vai requerer de você comprometimento, força. Você vai ter que ter discernimento. Então sempre ore. Pegou a sua Bíblia na mão? Ore. Ore ao Senhor para que Ele conceda graça, para que a leitura penetre em você. Começou a ler,
Tenha esse coração receptivo. Tem dificuldade de ter um coração aberto, um coração ensinável para receber a palavra como uma instrução de Deus, aquele coração disciplinado? Ore. Ore ao Senhor. Peça sempre a Ele que fale com você através das Escrituras. Esse é o exercício mais poderoso. Eu diria que ele é o mais poderoso. É o mais poderoso. É o mais poderoso para aqueles que têm o interesse em se dedicar na leitura fiel da palavra de Deus. Use as passagens da Bíblia como fonte de pensamento e oração. Eu não sei se você faz esse exercício, mas eu faço. Eu gosto muito, inclusive nesse canal você encontra orações. Abra um salmo, leia o salmo e comece a orar a palavra de Deus. Comece a decretar. Diga coisas como: Senhor Jesus, tu disseste que aquele que está cansado, o Senhor manda vir a ti. Então, se você está cansado, diga isso ao Senhor: eis que eu estou cansado, Senhor, e venho a ti, clamando misericórdia, consolo, refrigério. Leia a palavra e ore a palavra. Ore a palavra o tempo todo. Segunda dica: leia com expectativa e alegria. Ler a Bíblia com expectativa e alegria. Quando eu abro a Bíblia Sagrada com a expectativa, com a esperança de que, nossa, Deus vai falar comigo, isso gera alegria em você. Essa alegria ela vem do Espírito, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. A alegria genuína, verdadeira, ela é um fruto do Espírito Santo. Então, exercite essa expectativa de ouvir a voz de Deus. E aí, prepare o seu coração para receber com alegria e gratidão daquilo que você vai encontrar. Pense em uma música. Pense quando você escuta uma música. Nós sabemos que a música ela tem o poder de nos tocar através da frequência. Então, a frequência é algo muito importante. Então, veja você, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, as palavras de Deus, elas têm que tocar em você como uma frequência de uma música que você gosta de ouvir, né? Ela vai te trazer alegria nessa caminhada. Medite naquilo que você lê. Nós sabemos bem que meditar, o que é meditar? Meditar é ficar pensando. Entendeu? Pensa mais um pouco, busca mais entendimento, busca mais de Deus, traz mais entendimento. Busca, vai sempre pensando e meditando. Meditar na palavra de Deus é sim ruminar. Ruminar é ficar pensando, mastigando, alimentando. O que isso quer dizer? O que significa essa passagem? O que tem esse significado? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente lembra do exercício do se alimentar. Quando você se alimenta muito rápido, já coloca comida e não mastiga direito, vai engolindo, aquilo vai te causar uma indigestão, dor no estômago, no esôfago, pode causar até uma inflamação. E a longo prazo até uma doença séria. É a mesma coisa. Se você só pega a Bíblia com leitura rápida, não medita, não entende, a palavra de Deus não vai cumprir em você aquilo que ela tem para cumprir. O que a Bíblia tem? O que a palavra de Deus cumpre em você? Ela tem o poder de repartir carne de espírito. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de alimentar a sua fé, porque lá diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, olha o quanto é importante. O quanto é importante. E aí, quando nós entendemos isso, nós sabemos agora do cuidado que nós temos que ter de meditar naquilo que nós lemos. Sabemos que Deus deu uma instrução a Josué e falou a Moisés também: medita nesses livros da lei de dia e de noite. É sobre isso que ele estava falando. E aí, leia para ser transformado. A Bíblia, ela tem muitas informações, mas ela não é só ou um livro de informações apenas. O objetivo da Bíblia é nos trazer transformação com a verdade. Depois dá uma lida na passagem de Romanos 12, do versículo 1, do 1 ao 2. Romanos 12, do 1 ao 2. Enquanto nós lemos, é muito importante pedirmos a Deus estratégias de como lidar com essa palavra na nossa vida.
Você precisa buscar esse entendimento de ler a palavra de Deus e buscar estratégias. Senhor, me dê estratégias de aplicar essa palavra que eu li agora na minha vida. Eu preciso aplicar essa palavra na minha vida. Senhor, me unge com o teu Espírito, sopra o entendimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos ensinaria todas as coisas. Ele tem o poder de revelar a você os mistérios da palavra de Deus. E aí, passando mais adiante, leia com perseverança. Nós sabemos bem que perseverar é não desistir, é manter constância, é continuar. Aqui eu trago essa instrução para que você se comprometa de forma firme pelas próximas 10, 12 semanas. Por que você não faz esse propósito? É algo que eu deixo aqui para você. Faça esse propósito. Coloque esse propósito de 10, 12 semanas. 10, 12 semanas é um tempo necessário para criar um hábito de leitura. Eu lembro que há pouco tempo eu estava falando com um amigo e a gente estava falando sobre leitura e ele me trouxe esse dado. Ele falou, cara, são poucas semanas para que a gente consiga criar hábito de leitura. E as pessoas às vezes têm dificuldade. Seja perseverante, não se entregue a isso. Não se entregue de forma nenhuma. Você vai ver que vai valer a pena todo o sacrifício que você fizer, porque toda vez que você continuar a ler a Bíblia, você vai ter fome de leitura pela palavra. O próprio Espírito vai te conduzir à palavra. E quer saber de um detalhe muito importante que hoje eu, Leonardo, depois de anos nessa caminhada, eu uso? É pedir ao Espírito que fale comigo através de sua palavra. Porque quando o Espírito fala conosco através de sua palavra, não tem como você ser enganado, não tem como o seu ego te trair, não tem como o inimigo querer usar a palavra contra você, como em Mateus 4 ele fez com Jesus, logo com o mestre. E o mestre usou a própria palavra, porque tinha o conhecimento para derrubar todos os argumentos de Satanás. Então peça ao Senhor para falar com você sempre. Eu tenho certeza que você verá mudanças acontecendo ao seu redor a partir disso. Seja realista e tenha um bom plano. Aqui eu quero falar sobre um plano de leitura. Eu trouxe esses dados aí importantes, que de 20 a 30 minutos de leitura por dia, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Você precisa se organizar para ter esses 20, 30 minutos de qualidade de leitura da Bíblia. Ou então de 10 a 15 minutos, que seria a metade, a gente consegue ler em 2 anos. Por quê? Porque o segredo da leitura da Bíblia, querido irmão, querida irmã, não está no tempo, na verdade, está na constância. Eu conheço pessoas que têm 1 hora de intervalo e essas pessoas já me confidenciaram que elas leem a palavra no seu intervalo. Tem um aplicativo da Bíblia, ou às vezes levam uma Bíblia pequenininha e consegue ler no seu intervalo de trabalho, ele vai lá e separa. Lê lá um livro pequeno, começa a separar 5 capítulos por dia de um livro, por exemplo, de Êxodo, ou Deuteronômio, ou Levítico, e aí ele vai lendo, separando. Faça esse bom plano de leitura e seja fiel na execução desse plano bem definido. Separe um tempo consistente para a sua leitura. Quando eu falo aqui de tempo, não é de quantidade de tempo, mas eu falo de tempo consistente, é um tempo onde você conseguirá dar total atenção à execução dessa tarefa, tá? Você precisa estar num ambiente livre, totalmente livre, um ambiente livre de distrações. Falhou, não deu tempo, não teve como, não se desespera, continua de onde você parou. Mantém no outro dia. Não vou conseguir ler 30 minutos, vou ler 5. Lê 5 minutos, mas não fique sem ler. Não fique sem orar e sem ler. É muito importante você se lembrar que leitura da palavra também, assim como jejum e oração, é um exercício espiritual. O Espírito Santo será ativado. O Espírito Santo vai falar com você através da palavra. Você vai ser transformado através da palavra. Então é sim um exercício espiritual.
e que você consiga orar ao Senhor para Ele te fortalecer e te proteger nessa jornada. Por último aí, faça anotações. Hoje existem Bíblias no mercado que essas Bíblias elas têm espaço para anotação no canto. Se você puder adquirir uma Bíblia dessa, faça anotações, faça sempre anotações, grifa suas Bíblias. Eu vou pedir licença a você, eu tenho uma Bíblia aqui, eu vou pegar ela e vou fazer questão de mostrar. Olha essa Bíblia como ela está. Olha essas marcações. Eu vou abrir uma passagem aqui, ó. Olha como minha Bíblia está, ó. Eu tenho várias marcações, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar mais a você. Ó, ó. Várias marcações. Isso eu aprendi ao longo dos anos, fazendo marcações. Obviamente que para não estragar as páginas da Bíblia, eu comprei um marca-texto em gel. Não é um marca-texto comum, é um marca-texto em gel. Eu tenho um aqui, ó. Esquece a marca aí que está sendo divulgada, mas é um marca-texto em gel, ó. Ó, vou focalizar aí para você. Certo? Um marca-texto em gel. Utilize um marca-texto em gel. Então, faça anotações na sua Bíblia. Por que é importante? Essas anotações, elas serão como um refrigério para você, naquilo que você vem meditando. São revelações que você vai anotando, né? Se você não pode anotar na própria Bíblia, compre um caderno. Tenha um caderno. A minha esposa em casa, ela tem caderno, ela tem planner, ela deixa tudo anotado, ela é muito bem organizada com isso, as anotações dela são maravilhosas. Ela tem feito isso com muito esmero, com muito cuidado, porque ela sempre vai lá e lê de novo. Ela já escreveu numa Bíblia inteira, tem outras que ela vem escrevendo e anotando. Você que é mulher, faça isso também. Compre uma Bíblia onde você possa anotar as coisas. E aí, para finalizar, eu me despeço de você aqui nesse vídeo, trazendo aqui para você as referências dessa pesquisa bibliográfica aí. Faço questão de deixar as referências porque são livros que me ajudaram a montar esse conteúdo para você. E eu queria muito saber sua opinião, se esse conteúdo te ajudou, se trouxe algo novo, porque embora seja um conteúdo de cunho básico, nós poderíamos aprofundar muito em muitos assuntos aqui, mas eu quis trazer algo introdutório, algo básico, então eu queria muito que receber o seu retorno, que você escrevesse nos comentários o que você achou. Pode criticar, se você acha que deve criticar, mas seja construtivo nas suas palavras e seja generoso, tá bem? Naquilo que você vai escrever. Então, esses livros aí, Bíblia de Estudo Holman, História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, o Cânon das Escrituras, a Origem da Lista dos Livros Sagrados, são livros importantíssimos que todo estudante da Bíblia tem que ter. E deixo aqui para você o meu muito obrigado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Foi um prazer ter estado aqui. Esse foi o Conhecendo a Bíblia. É isso aí. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus.